uma crosta sólida e espessa 4,28 bilhões de anos atrás. As formações de ferro estriado nas mesmas rochas mostram que havia oceanos na superfície da Terra na mesma época. E tudo isso leva a outro mistério. Se os oceanos existiam mais de 4 bilhões de anos atrás, a investigação precisa descobrir de onde veio toda a sua água. Após ter se formado a partir da nuvem de poeira solar, 4 bilhões e meio de anos atrás, a Terra era uma bola de rocha derretida. Mas 200 milhões de anos depois, os primeiros oceanos já estavam se formando. E hoje, a Terra é chamada de planeta azul, com 70% de sua superfície coberta de água. A investigação agora analisa o mistério da origem da água da Terra. Uma das questões importantes que sempre me deixou pensando é a seguinte: de onde veio tudo isso? Toda essa água nos oceanos e na atmosfera, no nosso corpo e no solo. Quando você olha a Terra do espaço, o que realmente impressiona é a água. E como este planeta é lindo. Por que a Terra tem toda essa água e como ela chegou aqui? A pergunta tem perturbado os geólogos há anos. Agora, eles acreditam que a resposta está no espaço. Novas evidências mostrando como a nossa água chegou na Terra emergiu de um meteorito que caiu em 1998, mas que só recentemente foi analisado. Descobrimos uma coisa surpreendente. Este meteorito contém grãos de sal de cozinha, iguais àqueles que colocamos na nossa comida. A pista está dentro dos cristais de sal e é revelada sob o microscópio. Gotículas minúsculas de água em forma líquida. Na tela do computador você pode ver uma pequena inclusão de fluido, uma pequena gota d'água. E sabemos que é água porque nós vemos uma pequena bolha se movendo dentro desta gotícula de água. Mas a parte surpreendente sobre essa descoberta é a idade da água. É possível datá-la usando várias técnicas diferentes. O sal em si tem 4 bilhões e meio de anos. A água lá dentro tem de ter pelo menos essa idade, se não até mais. Não há dúvida nenhuma. Então esta água é tão antiga, pelo menos, quanto o sistema solar. Aqui estão evidências visíveis de que existia água no espaço quando o planeta se formou. E Mike está convencido de que os meteoritos, então, trouxeram a água para a Terra. Está aparecendo cada vez mais que a água chegou, gota a gota, em rochas como este meteorito aqui, caindo no curso de bilhões de anos. Havia muitos meteoritos chegando todo dia e se chocando na Terra e depositando um pouco de água, algumas gotas de cada vez. A escala do bombardeio dos meteoritos necessária para encher os oceanos com água é praticamente impossível de imaginar. Mas cientistas acreditam que, no decorrer de bilhões de anos, houve meteoritos suficientes chocando-se contra a Terra para explicar toda a água do planeta. Gradualmente, essas rochas começaram a suar água, primeiramente formando mares rasos, aqui e ali, que acabaram virando oceanos imensos. Então você vai disto para isto. E uma vez que o planeta tinha massas de terra e água, o palco estava montado para o desenvolvimento da vida. A fase seguinte da evolução na Terra. A vida é um elemento essencial na geologia da Terra. Sem a vida, as rochas sedimentares, como o giz e o calcário, não existiriam. Sem a vida, não haveria carvão, petróleo ou gás. A vida moldou a Terra de maneira radical. Mas a busca da origem da vida desafia os cientistas há centenas de anos. Agora, ela tem uma nova explicação. Ela vem de evidências encontradas em Allende, na paisagem desértica do norte do México.
Por volta da 1h da madrugada do dia 8 de fevereiro de 1969, de repente, a noite se tornou dia. Uma bola de fogo imensa foi vista viajando do sul para o norte, sobre o norte do México. Esse grande lampejo e essa bola de fogo foram causados por um meteorito muito grande, provavelmente do tamanho de um carro. E ele entrou na atmosfera da Terra a cerca de 58 mil quilômetros por hora. E enquanto cortava a atmosfera, o meteorito se partiu em milhares de fragmentos. O meteorito Allende não deixou uma cratera porque caiu como uma chuva de pedras. A maior delas tem aparentemente o tamanho de uma bola de praia. As pedras são encontradas no que chamamos de campo de dispersão, que é uma área de 50 quilômetros de comprimento por 8 de largura. E estamos bem aqui no meio daquele campo de dispersão. Já que o meteorito se partiu em tantos pedaços, os geólogos tiveram que varrer uma área enorme para encontrar amostras. Veja, eu tenho uma das pedras menores aqui. Você pode ver que ela tem o tamanho de uma ameixa. É um dos tipos mais primitivos de meteoritos. Isso significa que desde que se formou, nos primeiros estágios da formação do sistema solar, não aconteceu muita coisa com ele. Quando analisaram amostras de Allende, geólogos fizeram uma descoberta inovadora. O meteorito continha quantidades minúsculas de substâncias chamadas aminoácidos. Os aminoácidos são componentes incrivelmente importantes presentes, por exemplo, nas proteínas. E os aminoácidos realmente são uma espécie de pedra fundamental química para a vida. Então, encontrar esses aminoácidos, essas moléculas dentro do meteorito, foi mesmo uma descoberta emocionante. Cada coisa vivente na Terra, planta ou animal, contém aminoácidos. E a vida não poderia existir sem eles. Até serem encontrados no meteorito Allende, cientistas acreditavam que os aminoácidos surgiram pela primeira vez graças a reações químicas na superfície da Terra. As pessoas pensavam que a vida talvez tivesse se iniciado na Terra nessas poças aquecidas. Talvez algumas centenas de milhões de anos após a Terra ter se formado, ou talvez por raios causando reações químicas na atmosfera primitiva. Havia várias teorias sobre o advento da vida na Terra, antes da descoberta de aminoácidos em meteoritos. Desde Allende, os aminoácidos têm sido encontrados em centenas de outros meteoritos. A sua descoberta revolucionou as ideias sobre as origens da vida na Terra. Cientistas agora acreditam que as pedras fundamentais da vida vieram originalmente do espaço. Meteoritos contendo aminoácidos têm bombardeado a Terra desde a formação do planeta. E esses aminoácidos foram a base de toda a vida. Buscando a origem da água e da vida na Terra, a investigação revelou que a água do planeta chegou dentro de meteoritos. E os meteoritos também trouxeram do espaço os aminoácidos, as pedras fundamentais da vida na Terra. Os cientistas agora precisam de mais uma peça do quebra-cabeça para explicar a etapa final da jornada da Terra, que se originou de partículas da nuvem de poeira solar e se tornou um planeta onde a própria vida constrói as suas características geológicas. 4 bilhões e meio de anos atrás, a Terra se formou a partir da nuvem de poeira solar. 200 milhões de anos depois, os primeiros continentes e oceanos estavam se formando. Meteoritos trouxeram água e aminoácidos, as pedras fundamentais da vida, até a superfície do planeta. A investigação agora avança até 3 bilhões e meio de anos atrás. Novas formas de vida estavam para emergir e a sua própria existência criaria novos tipos de rochas. Mas a vida como a conhecemos precisa de oxigênio e 3 bilhões e meio de anos atrás não havia nenhum oxigênio na Terra. Na época, a sua atmosfera era altamente venenosa. Erupções vulcânicas enchiam o ar com uma mistura venenosa de enxofre, metano, dióxido de carbono e ácido sulfúrico. Mas havia formas primitivas de vida.
Em muitas partes do mundo, os restos fossilizados de estranhas estruturas, semelhantes a corais, foram encontradas em rochas com mais de 3 bilhões de anos. Elas se chamam estromatólitos e são uma pista para como a atmosfera se encheu de oxigênio. Estromatólitos vivos